A advogada especialista em direito agrário explica para a gente hoje sobre cédula imobiliária rural e cédula de produto rural na nova Lei do Agro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. Em nosso Jornal do Agronegócio, estamos apresentando a você uma série sobre a nova Lei do Agro, que dá mais opções para o acesso ao crédito rural. Já foi explicado a você sobre o patrimônio rural em afetação, criado pela Lei 13.986/2020, a Lei do Agro. Agora vamos falar da Cédula Imobiliária Rural, ou CIR. O patrimônio rural em afetação e a cédula imobiliária rural estão ligados entre si. Assim, somente com a constituição do patrimônio rural em afetação é que a cédula imobiliária rural poderá ser emitida, e a cédula somente poderá ser emitida quando o patrimônio em afetação estiver constituído. O patrimônio rural em afetação tem como objetivo permitir ao proprietário rural, no que for possível, separar determinado imóvel ou somente parte ou fração dele para então oferecer em garantia, em operação de crédito formalizada via cédula imobiliária rural. No tocante à cédula imobiliária rural, é importante destacar que o título somente poderá ser emitido pelo proprietário do imóvel rural, que colocou seu imóvel ou parte dele sob o regime de afetação e que passa a garantir o cumprimento da obrigação. Como a cédula imobiliária rural poderá ser emitida para contratar operação de crédito de qualquer modalidade, é bem provável que os bancos venham a fazer uso frequente desta cédula, até mesmo para contratar financiamento rural, afastando-se então da cédula de crédito rural. A advogada especialista em direito agrário, Janaíne Simão, vai falar para a gente hoje sobre as peculiaridades desse instrumento da nova Lei do Agro. A cédula imobiliária rural é um título de crédito novo, trago pela MP e pela lei, pela Lei do Agro. Então, a gente se familiarizou tanto chamar MP do Agro, que a gente não se desapega do conceito. Então, ela é uma promessa de pagamento em dinheiro, tá? É um título de crédito que, para poder, vamos dizer assim, é um título de crédito utilizado em caso de patrimônio de afetação. Então, eu crio por exemplo, alguma instituição financeira do ramo privado ou alguma trading fornece para mim um crédito. Esse financiamento ele é exteriorizado pela cédula imobiliária rural, que é uma promessa de pagamento em dinheiro. Nela, o que vale ressaltar em relação à cédula imobiliária rural? A cédula imobiliária rural, ela não está sujeita à recuperação judicial do produtor rural. Ela deve ser registrada no cartório de registro de imóveis da localidade do imóvel. E agora, com a nova lei do agro, vai ter uma nova forma de registro. O Banco Central vai disponibilizar um órgão específico para promover esse registro. Não sabemos como vai ser ainda na prática, mas a lei tem essa previsão. A cédula imobiliária rural, ela é basicamente para poder exteriorizar o patrimônio de afetação. Entendi. Tá ok? No financiamento rural. É interessante falar também sobre que na cédula imobiliária rural, ela pode ser garantida por algumas financiadoras ou seguradoras contratadas pelo produtor. Então, isso acontece? Acontece muito, por exemplo, é como se fosse um seguro de um carro, por exemplo. Eu pago um seguro para caso de inadimplemento, meu inadimplemento nessa operação financeira, que se caso eu não pagar, o seguro vai cobrir essa dívida. Não é muito usada porque aumenta os custos,
mas é uma boa solução. Reforçando então, a cédula imobiliária rural deverá ser registrada ou depositada no prazo de 5 dias em instituição autorizada pelo Banco Central e sem o registro ou depósito não gozará de força executiva. Com ela, poderá ocorrer o vencimento antecipado da dívida em caso de descumprimento das obrigações, insolvência civil ou recuperação judicial do emitente, ou seja, do produtor rural. Além disso, em caso de inadimplemento, aplica-se o sistema de alienação fiduciária com a transferência automática do bem afetado ao credor. Após a transferência, o credor, no prazo de 30 dias, promoverá a alienação do imóvel por leilão e, se ainda assim o valor da dívida não for quitado, poderá o credor promover ação de execução em face do devedor. Portanto, é preciso ter muito cuidado com essa garantia, pois se a cédula não for liquidada no vencimento, o credor pode passar imediatamente para o seu nome a propriedade dada em garantia. Dessa forma, antes mesmo de assinar uma cédula imobiliária rural, informe-se com o seu advogado sobre os riscos do negócio. Depois do intervalo, vamos falar sobre a cédula de produto rural. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? A Lei número 13.986/20 tem abrangência bastante significativa, englobando diversas áreas do agronegócio relativas ao financiamento e ao crédito rural. Entre as principais inovações trazidas por essa lei, destaca-se também a Cédula de Produto Rural, a CPR, que sofreu alterações. Um item importante alterado, então, foi a ampliação daqueles legitimados a emitir a Cédula de Produto Rural, a CPR. É emitida para garantir um pagamento de um empréstimo rural com uma produção agrícola ou pecuária. A sua utilização foi ampliada e agora pode ser para diversas cadeias produtivas e que poderão ser utilizadas para garantir como produto desta cédula rural, inclusive aqueles que sofrem o beneficiamento e a primeira industrialização. De acordo com o artigo 2º da Lei 8.929/94, a emissão pode ser feita por produtor rural, seja ele pessoa natural ou jurídica, cooperativas e associações de produtores rurais. A advogada Janaíne Simão explica sobre as mudanças na CPR. A cédula de produto rural vamos dizer assim, quando se fala em crédito rural, o que vem à cabeça de todo mundo é a cédula de produto rural, a CPR, né? A CPR, ela já existia no ordenamento, né, jurídico, ele já tinha previsão que a CPR física e financeira. Com a vigência, né, da nova lei, que ela já sai em vigor, foi ampliada as formas de garantia da CPR. Agora, pode ser dados como garantia produtos do agronegócio. Então, tanto a soja como o farelo da soja, o milho, o feijão pode ser dado como garantia daquela dívida. E também pode ser utilizado o patrimônio de afetação, que a gente explicou anteriormente, que é parte da propriedade rural. Também em todos eles, tanto no patrimônio de afetação, que é exteriorizado pela cédula imobiliária rural, quanto na CPR pode ser aplicada a alienação fiduciária. É isso que eu sempre bato na tecla e que eu explico aos produtores que me procuram, que a alienação fiduciária ela está presente a todo momento. Para quê? Para que o credor tenha uma segurança em fornecer o crédito e para que o produtor tenha acesso ao crédito, mas lembrando que tem que fazer uma previsão de riscos, porque pode ser que ele perca a parte da sua propriedade ou até mesmo toda a propriedade, se for dada integral como garantia. Outra novidade é sobre a CPR.
Então, essa outra novidade, melhor dizendo, sobre a CPR é a inclusão da moeda estrangeira, que agora é possível a emissão de uma CPR tendo como referência uma moeda estrangeira, o que então estimula a entrada de novos investimentos no Brasil. O advogado professor de pós-graduação de Direito Agrário e Ambiental, Pedro Putini Mendes, alerta que, embora seja um ponto importante para a segurança jurídica daqueles que adquiriam os insumos com preços já vinculados em moedas estrangeiras e não conseguiam negociar a venda dessa produção na mesma moeda, também há um alerta no sentido de que tanto a variação cambial quanto as taxas de juros fixas ou flutuantes poderão então elevar o valor a ser pago pelo emitente desta CPR. Muitas vezes até fica difícil saber o quanto se deve nesta cédula devido à variação cambial. Então é certo que foi válido pensar na captação de investimento internacional de moeda estrangeira para acesso a financiamentos, mas todo cuidado é pouco, já que o risco do negócio, o risco agrobiológico, é integralmente assumido pelo produtor rural. A advogada Janaíne tem o mesmo pensamento e acrescenta que a lei é muito importante para o produtor rural. Para o acesso aos instrumentos, tem que ser aliado ao conhecimento de profissionais como advogados e contabilistas para orientar você, produtor rural, de todos os riscos possíveis. A MP do Agro foi publicada em 2019. Ela, para ser convertida na Lei 3.986, agora de 2020, a Lei do Agro, ela sofreu 349 emendas. Então, teve muitas modificações que, a princípio, existem alguns agraristas, advogados agraristas, que entendem que é o MP dos credores, porque eles acham que só assegura os credores. Na minha visão, os credores estão mais seguros, sim. Estão mais seguros porque existem várias formas deles conseguirem receber o valor que eles estão concedendo, mas beneficia o produtor rural porque amplia o mercado, amplia a concorrência e facilita que o produtor rural tenha acesso ao crédito. Então, assim, nessa visão de ter acesso, o produtor rural é beneficiado. O que eu acho, às vezes, desvantajoso é porque é uma lei extremamente rigorosa em caso de inadimplemento por parte do produtor rural. Que eu acho, por exemplo, o produtor rural, ele tem o seu imóvel para produção, é onde ele tira, vamos dizer assim, o seu rendimento para poder adimplicar as suas dívidas. Então, se caso ele perder aquela propriedade, muitas das vezes, ele às vezes não vai conseguir, talvez ele nem se erguer no mercado novamente. Então, olhando por esse lado da perda do produtor, é uma lei que pode trazer desvantagem para o produtor rural. No próximo episódio dessa série falaremos sobre a modificação dos títulos do agronegócio, portanto não perca. Este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã